Nossos respeitos a cada um. Do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Nesse pequeno trecho, Kardec nos deixa claro os diferentes estados da alma após o desencarne. Esses estados da alma serão os nossos mundos onde vivenciaremos. Essa condição do espírito é que vai dizer qual será o mundo que haveremos de habitar, sermos atraídos, tanto o mundo íntimo quanto mundos físicos, pois que o universo é repleto desses mundos em vários graus de desenvolvimento, os quais cada um de nós, pela sintonia, será chamado, convidado a vivenciar para o progresso. Diversas categorias de mundos habitados. Voltando ao Evangelho, vamos ao outro item. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhe são mais ou menos superiores
em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim de um modo geral. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que deve realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência num mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz, por se haverem obstinado no mal. Nesse item, diversas categorias de mundos habitados, Kardec nos esclarece que o universo é povoado de planetas, de sistemas solares, além do que possamos mensurar, imaginar. E cada um de nós, espíritos saídos da mão do Criador, simples e ignorantes, haveremos de habitar esse mundo, passar por vários desses mundos, como estações progressivas, onde devemos ali permanecer o tempo necessário, chamados a um ou a outro orbe, a um ou outro sistema solar, não é? Conforme as necessidades de cada um de nós, para que possamos chegar à evolução. Poderemos então estar agora encarnados na Terra e, dependendo da nossa conduta, sermos ou não chamados e atraídos pela nossa condição moral a outro planeta numa próxima encarnação, ou permanecemos na Terra conforme essas condições morais que apresentamos e a vontade de Deus Pai. Vamos a mais um item. Destino da Terra e causas das misérias humanas. Admira-se de haver sobre a Terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte,
concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela. Porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena, nada tem, pois, de estranho se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres. Por que não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticaram crimes, e nem aos hospitais, nem às casas de correção são lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que, numa cidade, toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim, a humanidade inteira não se encontra no planeta Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Esse é um tema que nos esclarece bastante. Destino da Terra e causas das misérias humanas. Nos esclarece porque vem falar diretamente a nós, encarnados nesse planeta. Então, estamos vivenciando aqui e sentindo as situações que a Terra está ali como receptora de seres ainda imperfeitos moralmente como somos. Então, haveremos de estar testemunhando e participando, muitas vezes, de muitas situações difíceis. Temos tantas maldades, paixões inferiores, misérias, enfermidades de toda sorte, como Kardec nos diz. Mas isto porque este mundo faz parte do quadro de mundo de expiações e provas. Então, como um hospital, como uma penitenciária, a maioria dos espíritos que estamos aqui somos aqueles que precisamos de ajuda nesses aspectos, seja no aspecto das enfermidades morais, das corrigendas morais às quais precisamos. Então, graças a Deus, somos chamados a vivenciar nesse planeta que é maravilhoso, mesmo ainda sendo de expiações e provas, que nos acolhe amorosamente com um governador do nível de Jesus, que tanto amor dispõe para cada um de nós e podemos sentir isso se estivermos sintonizados com Ele. Então a Terra tem um destino assim como cada um de nós. E isso vai depender da condição que cada um de nós vamos ali
deixando frutificar em nós, cultivando em nós mesmos. Por isso, todos nós somos chamados a fazer a reforma íntima tão necessária para buscarmos a evolução moral, intelectual também, mas primeiramente moral, a qual tanto necessitamos. Essas duas asas da intelectualidade, da moralidade, serão asas que haveremos de ter quando formos espíritos melhores. Então não haveremos de desprezar a questão da intelectualidade, valorizando apenas a busca da moral, mas já sabemos que na nossa condição não vai adiantar termos apenas a preocupação na evolução intelectual, deixando de lado a principal, que é aquela que vai nos fazer dar os passos que precisamos mais firmemente. Então, vamos valorizar essa vida, essa oportunidade da qual estamos tendo nesse planeta maravilhoso, que está, por sua vez, entrando num período de transição, pois que a Terra haverá também de evoluir, passando a ser, no futuro, um mundo regenerador, como vimos em item anterior, dizendo das classificações do mundo, né? Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundos regeneradores, mundo feliz e assim. Continuando. Nós estamos, por nossa vez, num mundo de expiações e provas, então não queiramos esperar a felicidade plena. Saibamos e busquemos a lucidez de que precisamos, sim, valorizar a oportunidade da encarnação, valorizar esse planeta que nos acolhe, reverenciando esse governador maior, cheio de amor e caridade, compassivo e misericordioso que é Jesus, que nos acolhe aqui com tanto carinho para que possamos reparar erros e equívocos das encarnações passadas e passar por provas para que possamos dar passos avante, pois que fomos criados para o progresso. Então, que todos nós, aos pouquinhos, possamos dar passos mais firmes em direção à evolução espiritual, para cada vez mais chegarmos próximos de Deus Pai, nos afinarmos cada vez mais com Jesus, o nosso Mestre maior. Que a paz de Jesus esteja sempre presente no coração de cada um. Boas tardes, boas noites. Vamos iniciando mais esse encontro, elevando o pensamento a Deus, pedindo a proteção de Deus e de Jesus para que possamos desempenhar esse papel a que nos propusemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito bem, ao longo da semana tem surgido alguns temas que também são recorrentes dentro da comunidade, né? Então, comunidade espírita. Então, vamos, aproveitando da leitura do livro Chico Xavier Pede Licença, para falar sobre pais e filhos em conflito. Primeira colocação aqui é de Emmanuel, né? Com uma visão bem específica e seguida depois das palavras de Herculano Pires, para que a gente possa refletir sobre o tema, né? Começa, Emmanuel. Pais e filhos em conflito.
É possível, contes com eles na equipe familiar. Sofres por vê-los em contradição com as tuas ideias ou enlaçando experiências inquietantes e negativas. Entretanto, é imperioso te ilumines de paz e compreensão, a fim de atendê-los. Dá-lhes a palavra emoldurada de paciência e de amor, para que tua voz se faça ouvida, e abençoa-os, ainda mesmo quando não te aceitem o modo de pensar ou de ser. Algo altamente comum, né? Isso desde a antiguidade, né? Mas interessante aqui é a justificativa do próprio Emmanuel. Quase sempre na Terra, os sentimentos nos agridem, naqueles que se nos associam à existência física. São a colheita das plantações de ordem moral que levamos a efeito nas leiras afetivas do pretérito, do passado, a nos pedirem reajuste e renovação. E as chamadas complicações edipianas, outra coisa não representam senão os laços obscuros que entretecemos ao enlear espíritos queridos no nosso carro sentimental. Laços esses que passam a reclamar-nos o preciso desfazimento para que a mútua libertação nos felicite. Nossa, ele coloca de uma forma, né? Complexo de Édipo, né? E aí ele discorre dando o exemplo, né? Específico aqui. O filho excessivamente vinculado ao coração materno, com manifesta dificuldade para ser ele próprio, na maioria das ocasiões é aquele mesmo companheiro que a genitora jungiu à própria senda em épocas recuadas a suplicar-lhe agora apoio necessário, a fim de exonerar-se das algemas psicológicas que o prendem à insegurança. Em outras palavras, ele está colocando que essa dependência, essa ligação, ela não se justifica pela relação mãe e filho, né? Mas, ao contrário, tem vínculo com práticas em outras encarnações na relação como homem e mulher, né? E também avança sobre a filha. E a filha, imensamente ligada ao espírito paternal, em sérios obstáculos para se desvencilhar da autoridade, habitualmente é a mesma companheira que ele acorrentou ao próprio destino em experiências transatas, a implorar-lhe hoje o auxílio indispensável, a fim de desembaraçar do egoísmo com que se lhe enviscou a influência em nome do amor. É uma mudança profunda no tipo de relação entre os espíritos, né? E continua. Quantos choques e quantos atritos até que se estabeleçam as concessões recíprocas através de vários reajustes na lei de ação e reação, em que uns e outros se vejam emancipados das condições obsessivas em que se interligam. Se trazes contigo esse ou aquele filho em conflito, ou se te encontras à frente de pais difíceis, nunca te irrites nem condenes. Ama-os quais se mostram e ora por eles, louvando-lhes a presença e respeitando-lhes as decisões, na certeza de que Deus, cuja infinita bondade tem zelado por nós, cuidará também deles, e de que nem eles, nem nós, fomos criados para o cativeiro afetivo, mas sim para sermos responsáveis e livres, de modo a trabalharmos conscientemente no aprimoramento da vida, ante a sublimação do amor imortal. Muito bem. Então, não que todos os conflitos tenham esta origem, né?
mas certamente os desequilíbrios em outras vidas levam a esse ajuste necessário presentemente. E ao finalzinho dessa mensagem, ele coloca sempre, ama os quais se mostram e ora por eles. De quem ele está falando? Dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais. A orientação é a mesma, E aqui tem as anotações, Anotações aqui de Emmanuel e do próprio Herculano. Todos nós, espíritos ligados ao orbe terreno, temos muitos reajustes a serem efetuados e muitas encarnações para fazê-los. Tudo que nos aborrece, nós podemos entender como reajustes necessários para o contínuo evolutivo espiritual. Resolvê-los é evoluir. Não existe nenhum reajuste que nos seja impossível. Existem aqueles para os quais ainda não estamos preparados. Deixemo-los para as próximas encarnações e nos dediquemos aos possíveis de solução. Quer queiramos, quer não, os reajustes terão que ser feitos, portanto, não fiquemos parados. Façamos algo por nosso evolutivo espiritual. Reajustemo-nos. É importantíssimo ficar claro que nem todos os problemas têm solução imediata. Muitas desses ajustes vão levar até encarnações. O importante é não abandonarmos o convívio, sempre algo pode ser acrescentado a cada segundo para o reajuste e a colheita futura. E aí, irmão Saulo, Herculano, sobre o mesmo tema e sobre a mensagem lida, discorre a respeito. A descoberta do inconsciente levou Freud e seus discípulos a aprofundarem o problema dos complexos. Entre esses, o que mais se popularizou por seu caráter dramático foi o complexo de Édipo, seguido do complexo de Electra. Duas formas de conjuntos ideoafetivos que caracterizam os conflitos familiares. Muito antes da descoberta de Freud, já o Espiritismo acentuava a importância do inconsciente, encarando as manifestações anímicas no campo da mediunidade. Então, só já interrompendo aqui, as manifestações anímicas são justamente aquele conjunto de vivências, de experiências que o próprio espírito traz. Ele mesmo, a carga de todas as encarnações, compõe o inconsciente. O André Luiz, no livro No Mundo Maior, coloca que nosso cérebro pode didaticamente ser dividido em 3 partes, didaticamente. Nós temos o primeiro andar, que é o inconsciente, que é o nosso passado, que aprendemos em outras encarnações, que está na mente, na sede da mente, do espírito, no cérebro perispiritual. Aí o segundo andar, que é aquele responsável pela vivência presente, é aquilo que nós temos como consciente, que está diretamente ligado à nossa ação momentânea, temos total controle sobre isso. E o terceiro andar, que seriam das aspirações, dos futuros, dos sonhos, e que nós devemos nos cuidar para buscarmos sempre esse terceiro andar, praticando no segundo, que é o dia a dia, para resolver o passado que se encontra nesse inconsciente. Continua, irmão Saulo. Em abril de 1857, o Livro dos Espíritos colocava o problema do inconsciente, e Freud nascera 1 ano antes. Isso não afeta em nada o valor e a significação dos trabalhos de Freud e seus sucessores.
mas é um dado histórico que coloca o Espiritismo em posição muito cômoda no trato dos problemas psicológicos. Na mensagem de Emmanuel, temos a colocação do problema dos complexos em termos espíritas. Emmanuel acentua a importância da teoria da reencarnação para uma compreensão melhor e mais humana, sobretudo mais humana, dos chamados complexos parentais. Diz ele, as chamadas complicações edipianas outra coisa não representam, senão os laços obscuros que entretecemos ao enlear espíritos queridos no nosso carro sentimental, chamando a atenção da responsabilidade das nossas relações afetivas presentemente, para que não cometamos os mesmos erros do pretérito. Continua Emmanuel, irmão Saulo. A interpretação de Jung, ligando complexos e arquétipos, justifica essa maneira de ver a questão. A criança já traria consigo o arquétipo da mãe, a ideia da mãe eterna ou divina, que é apenas despertada pela mãe concreta da atual existência. Ele já aqui explica o que é arquétipo, aquela ideação que trazemos de uma figura, são várias figuras, que construímos ao longo das nossas existências. Ao reencarnarmos, encaixamos essas realidades a essas ideações, E continua ainda, irmão Saulo, o Espiritismo devolve ao arquétipo de Jung a sua natureza humana. Não se trata da ideia da mãe divina, espécie de reminiscência platônica, mas da mãe real, concreta, de carne e osso de uma existência anterior. Quando ele fala em platônico, Platão, Sócrates, principalmente, tem essa figura do mundo ideal, o mundo das ideias, o mundo do bem, E tudo que nós idealizamos dá essa figura platônica, daquilo que ainda não temos, desejamos, temos dela uma ideia. E a realidade, que é o encaixe dessa existência presente nas nossas ideias, Como veem os leitores, as mensagens psicográficas de Chico Xavier não têm apenas um sentido religioso e moralizante. Não raro, elas penetram nas profundezas de problemas que nos acostumamos a olhar de maneira superficial, mesmo quando os tratamos de um ponto de vista que nos parece profundo. E ainda vem aqui mais anotações do mesmo autor. O livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, do irmão Divaldo Pereira Franco, é um estudo orientativo dos mais importantes para o ser humano no campo da psicologia, livro de leitura fácil e aplicação imediata de acordo com cada um. O Espiritismo, ao abranger a filosofia, a ciência e a moral ou a religião, permite ao humano vislumbrar caminhos luminosos para seu progresso espiritual. Muito bem, então ao longo da semana, nas nossas reuniões em diversas oportunidades, são trazidas essas questões hoje das posições conflitantes dos nossos filhos, quase que via de regra materialistas, defensores de ideias que não nos seduzem mais, espíritos, filhos nossos que fazem tatuagens, desafiando a autoridade paternal, maternal, de uma forma até assintosa, entre outros problemas, E alguém lembrou, nessas reuniões, do livro Mergulhando no Mar de Amor, de Frei Fabiano de Cristo, página 144. Como vamos conviver com isso? Isso que irrita, as decisões que eles tomam e tudo mais. E aí, a definição de Frei Fabiano sobre tolerância, que vale não só para os filhos, mas para toda a família e todos que nos envolvem, Tolerância: aceitar os outros
como os outros são. Isso é tolerância. Não tenho o direito de exigir que os outros se enquadrem perfeitamente no meu modelo de vida. E aí ele dá a sequência, né? A sequência de conduta para que a gente aprenda a transformar esses conflitos em afeições. Então nós devemos tolerar para respeitar, respeitar para compreender e compreender para amar, né? Então, até antes de amar, nós temos que respeitar, né? Tem que haver respeito. Ninguém ama alguém na frente sem que o respeite. Tem que primeiro vir o respeito. Para que haja o respeito, tem que haver a tolerância, o convívio. Quando se tolera, passa a se compreender, porque se conhece o outro, né? Então, você tolera para respeitar. Respeitando, a gente se coloca no lugar do outro e podemos compreendê-lo. E a partir do momento que passamos a compreendê-lo, descobrimos identidades, aquilo que também trazemos, e podemos, a partir daí, desenvolver o amor. Boa semana a todos, até a próxima oportunidade.